um bom dia gigante para vocês. Está começando o nosso Bom Dia dessa quarta-feira e hoje a gente traz muitas informações importantes. Já já a gente fala sobre o Vasco, que muito pressionado pega o Bahia, também não está em situação fácil pelo Campeonato Brasileiro Profissional. Mas antes, a gente começa falando da base, que vai fazer uma verdadeira maratona nos próximos 4 dias. Só para você ter uma ideia, torcedor, nos próximos 4 dias serão 3 jogos, com essa maratona iniciando hoje, quando o Vasco enfrenta o Trem do Amapá pela Copa do Brasil, o jogo que começa às 15 horas lá no Norte-Sul, com transmissão do Maicujo. O Vasco que vai entrar em todas as competições para ganhar, e eu conversei com pessoas ligadas ao futebol de base do Vasco, e eles me contaram uma curiosidade. Eu perguntei, vocês conseguiram estudar o Trem, como é que é? Vocês conseguiram ver algum jogo? Eles me responderam que não, que o Vasco vai meio que às cegas para enfrentar essa equipe, até porque não há nenhum jogo gravado deles disponível para estudo, isso mesmo. A equipe do Trem não tem nenhum jogo, então a equipe de análise de desempenho do Vasco não conseguiu estudar o adversário via vídeos. Ainda falando sobre a base, amanhã o Vasco pega o Bangu no CT do Norte Sul também às 15 horas e no sábado enfrenta o Goiás num jogo que precisa vencer. O Vasco, que começou um pouco irregular aí o Campeonato Brasileiro, precisa desse resultado positivo para começar a voltar a brigar pelas primeiras posições. O Vasco soma uma derrota, uma vitória e 2 empates no Campeonato Brasileiro. Tem o Goiás sábado também às 15 horas, esse jogo também com transmissão do Maicujo, e o de amanhã pelo Campeonato Carioca, transmissão da Vasco TV. Pelo que eu pude apurar, o Vasco vai com time misto nas 3 competições, já começando na Copa do Brasil. Não vai ser aquele time 100% titular, a gente viu que já no último jogo do Carioca, alguns jogadores da equipe principal participaram, como foi o caso do zagueiro Menezes, que inclusive fez o gol. Então a gente vai ver essas equipes começando a se misturar e ficar um pouco mais mesclado. Então quem sabe alguns jogadores terão tidos ali na equipe B, entre aspas, começam a aparecer na equipe A e vice-versa. Quem volta para esse jogo é o atacante Figueiredo, que estava treinando com a seleção brasileira lá na Granja Comari. E agora a gente continua falando de base, mas muda um pouquinho o foco, porque a gente sai dos jogos e das competições e fala um pouco sobre reforço. Isso mesmo, o Vasco está atrás do atacante Wesley Prat da Cabo Friense, ele que jogou contra o Vasco na semana passada e foi muito bem, e o Flávio trouxe essa informação ontem no AV News. Para você que não viu, o card está passando aqui em cima, eu recomendo você terminar esse Bom Dia Gigante e ir lá assistir o AV News, que olha, o Flávio deu várias informações importantes e vale a pena conferir. E falando um pouco mais sobre o Wesley, a foto dele já passou na sua tela. Ele é um atacante de 19 anos, natural do Espírito Santo, e vão passar alguns lances dele na sua tela aí agora. No primeiro lance a gente pode perceber que ele se destaca bastante pela sua velocidade, pelo drible curto, inclusive sofre o pênalti. No segundo a gente pode perceber que ele ganha na velocidade e finaliza muito bem também, dando um belo drible. E nesse último lance a gente percebe que ele tem a finalização também sendo um pouco oportunista. A bola apareceu ali, ele de cabeça, ele que não é muito alto, conseguiu cabecear e fazer esse belo gol, ajudando a sua equipe. E agora eu pergunto para você, torcedor, você contrataria o Wesley, faria um período de experiência aí? Você acha que ele pode ajudar na equipe sub-20? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E agora a gente fala um pouquinho do profissional, e antes de falar do Vasco, nós vamos saber um pouco mais sobre o adversário, vamos saber um pouco mais sobre o Bahia, e nada melhor que alguém que cobre o clube para falar sobre isso. Então quem chega aqui agora para falar com a gente é Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, e ele conta como é que tá o clima lá em Salvador. Tá difícil aí, né, Matheus? Bom dia pra você. O que você conta pra gente sobre o Bahia? Alô, rapaziada da Atenção Vascaínos, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia, e hoje eu tô aqui pra poder falar um pouco sobre o esquadrão, como o Esporte Clube Bahia vai pra esse jogo importantíssimo pra gente diante do Vasco da Gama. De antemão, um grande abraço aí pra torcida vascaína, né, que é aliada à torcida do Bahia. Admiro bastante a instituição, a história do Vasco, de construção, de crescimento, de surgimento, enfim, e é um grande prazer estar por aqui. Bom, o Bahia vai sob pressão para esse jogo. Inclusive, no dia da partida, às 16 horas, nas imediações do estádio metropolitano de Pituaçu, aqui a gente não fala Pituaçu, a torcida vai fazer um protesto para poder manifestar as suas insatisfações e botar uma pressão a mais
no time que já está bem pressionado. Mano Menezes chegou recentemente, mas ainda não tem conseguido atrelar o bom rendimento com os resultados positivos dentro das 4 linhas. É um time que tem um ataque que chega, é um time que tem um meio que produz, não à toa o Bahia é o terceiro time que mais cria chances claras de gol, atrás apenas de Flamengo e Atlético Mineiro, né? Mas a defesa é extremamente frágil, não à toa é a mais vazada do campeonato, com 22 gols sofridos. E Mano tá procurando ainda esse equilíbrio, tá testando muitos atletas, já testou mais de 23 jogadores desde que ele chegou, né? Não tem muitos jogos aí à frente do Bahia, para se ter uma ideia aí de quantos atletas ele já utilizou. O Bahia, em meio a esse processo, está passando por reformulação, Jadson foi dispensado, Elias e Anderson Martins chegaram, devem chegar outros 2 ou 3 jogadores, e aí em meio a esse período conturbado, esse momento caótico, o Bahia pega o Vasco em Pituaço. Bom, um jogo essencial pra gente, Rodriguinho não deve estar à disposição, mas Elias deve continuar no time, Ramires também, Danielzinho, que jogou no Fluminense no ano passado, que a torcida pede bastante no time titular, pode surgir como uma surpresa. Tem Cleison e Elber disputando posição ali na frente, Cleison então, entrou bem no último jogo, Gilberto precisando desencantar, engrenar, ganhar confiança, segurança para poder melhorar o seu nível. Pode ter a surpresa de já entrar Anderson Martins nesse jogo por conta dos problemas defensivos e ele mesmo sem o ritmo ideal, já está recondicionado fisicamente, pode surgir. Enfim, é o Bahia mexido, é um Bahia sob pressão, é um Bahia vivendo um contexto, um período caótico que tenta ressurgir nesse jogo contra o Vasco da Gama. Beleza? Bom jogo pra gente, espero que o melhor seja o Bahia, que vença o melhor, porque a gente tá precisando mais, mas de qualquer forma, um grande abraço, foi um grande prazer. Estamos com a meta de 80 mil inscritos lá no canal, então já convoco aí toda a torcida vascaína pra chegar junto lá e dar essa força, tá? Forte abraço, tamo junto e bora Bahia! É isso aí, como o Matheus bem pontuou, a fase do Bahia é bem difícil, a equipe não vence em casa há 4 jogos, teve 4 derrotas seguidas em casa, e além disso o Bahia tem aí uma certa dificuldade no campeonato, tá lá embaixo, tá ali perto da zona de rebaixamento, então é bom o Vasco abrir o olho porque o jogo de hoje tem tudo para ser uma partida bem traiçoeira. E para essa partida o Vasco ainda tem algumas dúvidas na escalação, certo mesmo é que o goleiro é Fernando Miguel, e Iago Pikachu deve retornar ao time, além dele o Felipe Bastos. O Flávio informou isso no AVNews, para você que não viu o card, está passando aqui em cima. Então se a gente for esboçar esse time do Vasco, o Vasco deve ir a campo com Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, mas ainda não se sabe se de ponta, ala, lateral, ainda há essa dúvida. E na zaga, certo mesmo é que Ricardo Graça e Leandro Castan estão lá. Na lateral esquerda, a tendência é que Henrique seja mantido no time. No meio, não deve ter também tantas mudanças assim, porque Bruno Gomes, Marco Júnior e Felipe Bastos devem ser os titulares. Agora, a grande dúvida no Vasco é se vai jogar com o Vinícius na ponta direita ou se Miranda entrará na vaga dele para fazer ali o terceiro zagueiro e liberar um pouco mais o Iago Pikachu. Então isso ainda não se sabe. Além dessas duas opções, algumas opções ainda correm por fora, como é o caso de Carlinhos, Guilherme Parede, Igor Catatal, Ribamar, que são jogadores menos cotados para essa vaga do Vinícius. Deve ficar mesmo entre o Vinícius e o Miranda. Completando o ataque, Germancano, que está numa seca aí de 5 jogos, e Thales Magno, que foi convocado para a seleção, mas esse é assunto para daqui a pouco. Deve ser essa a equipe que o treinador Ramon Menezes mandará a campo contra o Bahia lá em Pituaçu. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. É isso aí, o Vasco que para essa partida contra o Bahia hoje tem 2 desfalques importantíssimos. O volante André e o meia Martim Benítez não jogam porque estão suspensos. E para o jogo de hoje, o Vasco se preocupa também com a sua defesa após levar 4 gols do Atlético Mineiro, de maneira até certa forma relâmpago. O Vasco abriu o placar no último jogo e levou essa virada aí, essa sonora virada. Então a Vasco TV ontem mostrou aí, direto de Salvador, um pouco do treino dos goleiros lá na Toca 2, centro de treinamento do Cruzeiro, e você agora confere um trechinho desse treinamento. Aí você vê um Lucão, né? O Lucão no trabalho, treinamento. Fernando Miguel, que amanhã tem uma partida que é importante para a carreira dele, né? Ele vai completar 100 jogos com a camisa do Vasco da Gama. O Fernando que chegou no clube em 2018, vindo do Vitória, estreou
pelo Vasco justamente diante do Bahia, aqui em Salvador, em 2018, na ocasião, lá na Fonte Nova, e curiosamente vai completar 100 partidas pelo Gigante da Colina, diante do Tricolor. A única diferença é que esse jogo vai ser em Pituaçu, na Arena Fonte Nova, como foi a estreia do Fernando. O Fernando que falou conosco na semana passada, falou um pouquinho sobre a emoção, sobre a honra, né, de completar uma marca tão importante com a camisa do Vasco. Lembrando que ele vai ser o 5º goleiro apenas a marca no século XXI. O Fernando Praz, que hoje está no Ceará, é um deles. O Martin Silva foi o segundo, foi um dos que completaram também. Aí também o que jogou no Vasco entre os anos de 2005 e 2006. E o outro foi o Fábio, que hoje está no próprio Cruzeiro. O Fábio, inclusive, encontrou lá os ex-companheiros, né, o Carlos Germano, que trabalhou com ele no Vasco da Gama, e o próprio Ramon Menezes. E pra gente encerrar o nosso Bom Dia Gigante de hoje, a gente fala rapidinho sobre os jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, isso mesmo. Tem um tweet do Vasco passando na sua tela aí agora, e nesse tweet o Vasco parabeniza aí Lucão, Bruno Gomes e Thales Magno por essa convocação, mas não sabe ainda se esses jogadores serão liberados para participar desses treinamentos, até porque não é data FIFA, logo não é essa obrigatoriedade dos clubes de liberarem seus atletas. Além disso, Bruno Gomes, Lucão e Thales Magno, caso sejam liberados, devem perder 2 jogos pelo Vasco. Esse período de treinamentos vai do dia 21 de outubro ao dia 31 desse mesmo mês, então eles devem perder o jogo de ida da Copa Sul-Americana e também um jogo anterior, que é o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você liberaria os jogadores para ir treinar na Seleção Sub-20? Não vai ter nenhum jogo, apenas jogos treinos. Você liberaria esses jogadores para participar desses treinamentos? Conta a sua opinião aqui embaixo, que eu quero saber. E mesmo com toda essa incerteza da convocação, 2 jogadores aproveitaram as redes sociais, como está passando na tela de vocês aí agora, para comemorar bastante esse chamado do técnico André Jardine. O volante Bruno Gomes e o atacante Thales Magno postaram agradecimentos e comemorações nas suas redes sociais. E é isso aí, galera. O nosso Bom Dia Gigante de hoje vai chegando ao fim, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque isso ajuda bastante o canal. Curta também o canal Ave Mais, o 2º canal da plataforma Atenção Vascaínos. Lá você encontra muita resenha, muito conteúdo também. Inclusive, o Emerson Rocha fez um vídeo ontem à noite falando um pouco mais sobre a possível contratação do meia Patrick. O card está passando aqui em cima, vale a pena vocês irem lá, conferir e se inscrever no canal Ave Mais. E para encerrar, curta nossas redes sociais. A gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. E hoje, como é dia de jogo, a partir de 6h30, toda a equipe do canal estará presente para o nosso pré-jogo. A partida começa às 7h15, 6h30 começa a nossa jornada. Venha participar com a gente com a sua opinião e também com a sua pergunta para a gente comentar aí esse jogo bem difícil do Vasco, na minha opinião, mas isso eu falo mais lá no pré-jogo. Valeu, galera? Um forte abraço para vocês, uma excelente quarta-feira e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.